Oiê! Bora estudar a lição de escola sabatina de hoje. Hoje, quinta-feira, 14 de agosto. Sim, eu tô gravando tudo no mesmo dia, né? Por isso é a mesma roupa. Mas vamos lá. Aqui, eis o cordeiro. Ai, gente, esse aqui é de emocionar, né? Aqui a gente vai ver algo muito importante que a lição trouxe aqui pra gente, que é a relação entre esse episódio de Êxodo aqui que a gente tava vendo e a salvação mesmo, né? E como a gente vê que sempre tudo do Antigo Testamento estava apontando para a crucifixão de Cristo, ali, a salvação. Então aqui a gente tem diversos elementos e que a gente teve um dia só para explorar esses elementos aqui, dia 14 de agosto. Então vamos lá. A morte dos primogênitos afetou tanto os hebreus quanto os egípcios, que não estavam cobertos pelo sangue do sacrifício da Páscoa. Eu queria frisar isso aqui, eu realmente frisei aqui, tá? Pra gente entender, antes de começar a gente fazer essas referências, a entender isso, que eu achei muito inteligente esse ponto aqui, tá? Que às vezes é comum da gente ficar morno na fé, Laodiceia aí, né? E a gente achar que a gente tá batendo ponto com algumas coisas, né? E só porque a gente tá no mesmo meio, que a gente já tá com as nossas obrigações com Deus, né? Então, aqui a gente vê isso. Mesmo sendo o povo de Deus, de certa forma, né? Então, o hebreu ali, né? Era aquele povo que reconheceu Deus verdadeiro. Nem todos os hebreus fizeram o que tinha que ser feito. Fizeram o que Deus ordenou. Então, eles sofreram as mesmas consequências dos egípcios, né? Então, eu só queria lembrar isso também, de que às vezes, a gente também, às vezes a gente tá no meio, a gente tá, por exemplo, indo ao culto, né? A gente tá, enfim, no meio, indo nos eventos, que são coisas maravilhosas de se fazer, tá, gente? Mas a atenção aqui é quando a gente não tá cumprindo algumas obrigações que temos, né? Cumprindo o que Deus nos pede, né? A lei, né? Quando a gente não tá cumprindo nossas funções, quando a gente não tá tratando o próximo como deveria e que as consequências se aplicam a nós, tá? E trazer isso que é muito importante, né? As consequências divinas. Mas pulando aqui, a ideia também é ser algo curtinho. A gente tem aqui algo bem importante ali, né? Que diversos elementos que a gente tem, tá? Que muitas coisas aqui tinham já para eles entenderem, depois eles fazerem essa associação de mostrar que aquele era o Messias Salvador. E aqui a gente tem, claro, o filho, né? O filho que morre, enfim, pelo erro, pelo pecado dos outros. Da mesma forma, né? O filho que vem e morre pelos nossos pecados. E a gente já vem aqui outros elementos também, como os dias em si, né? Então, ali era a preparação do sábado, mas naquele ano, né, coincidia com a Páscoa. Então, a gente tem essa questão ali. Também, quando Jesus morreu, ele morreu ali por volta das 3 horas da tarde, sabe? E essa era exatamente a hora aqui que os sacerdotes ofereciam o cordeiro como sacrifício. Então, gente, bate tudo perfeitamente para o cumprimento dessa profecia messiânica. Então, aqui a gente vê cada um daqueles elementos que foram plantados no Antigo Testamento sendo cumpridos agora ali nos evangelhos que a gente tem, tá? E aqui, então, né, você entender, o cordeiro, ele é exatamente para ilustrar Cristo. Essa é a função do cordeiro que a gente vai ver aqui tantas vezes ainda no livro de Êxodo, como outros do Antigo Testamento. E ali também, outra coisa que tem interessante, né, é que a planta isopo, que foi pedido para eles fazerem a marcação nas portas, ela também surge ali no relato de crucifixão de Cristo, quando utilizada, dar a ele sua última bebida. E ali também, quando ele pede essa bebida, ele recebe vinagre, né? E aqui fala, né, que o vinagre que foi dado a Cristo aqui, né, ele tinha um elemento muito importante, que era de mostrar essa bebida que era ruim, né? Tem uma frase aqui, só um minutinho, que é aqui, a ira de Deus, né? Então, o vinagre teve também esse simbolismo da ira de Deus contra aqueles que rejeitam a sua oferta de salvação. Então, olha a complexidade, gente. Sério, Deus é perfeito e as suas profecias são completamente perfeitas, né? Então, a gente entender aqui cada um desses elementos é muito mágico. E eu também fico imaginando como que não foi pro povo
né? Então, não só para os apóstolos ali, para todo mundo que a gente já viu, mas para outras pessoas também que presenciaram, fazer toda essa correlação e entender a salvação, né? Como Deus, ele adapta a sua linguagem para que nós entendamos, não é mesmo? É muito bonito isso, como ele vem em diversas pessoas, Jesus mesmo, quando ele vem aqui, ele fala de uma forma específica com cada pessoa, para que cada pessoa entenda a sua mensagem. E aqui também, ele tem diversos simbolismos para que toda criatura pudesse entender a salvação, tá? Então, vamos agradecer isso, né? Porque eu digo pra mim, gente, eu fui evangelizada, tá? Eu não nasci nem de família, assim. Eu fui evangelizada na escola e a linguagem foi adaptada a mim. Eu pude entender. E eu vejo como é perfeito, como cada pessoa teve o evangelho apresentado, às vezes de uma forma diferente, o mesmo evangelho, mas por outros meios, né? Eu fui ali na escola com professores, mas cada pessoa vai ter uma história diferente. E como isso é lindo. E aqui a gente tem isso, né? Como Deus nos fala na linguagem que precisamos para ouvir. Então, por enquanto é isso. E, deixa eu ver, gente. Amanhã, então, já fazemos aí um fechamento de sexta-feira. Amanhã, ó, bastante coisa. Então é isso. Um abraço. Deus te abençoe.